Fala, Tube! Aqui é o Clã RPG trazendo o vídeo de Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrete, link no comentário fixado para quem quiser comprar tanto o livro de aventura Jornada Heróica Guerra Artoniana, quanto o livro base de Tormenta 20 e card na tela para minha playlist Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, para essas séries de vídeos, vários vídeos, é eu resumindo essa aventura de Tormenta 20, que vai levar os personagens do nível 1 ao 20, tratando sobre a Guerra Artoniana, a guerra contra os puristas, que mudou totalmente o status quo do mundo. E lembrando, spoiler da campanha inteira, vou falar de todas as aventuras, então tem spoiler. Se tu for jogar essa aventura como jogador, alerta de spoiler. E agora, meu grupo chegou, né? Os heróis de caixa chegaram na última aventura do arco 2, a aventura 16, a Batalha de Yorvan. Após conseguir o apoio de Daeron, de Dohaerin e de Trebuk, o grupo de Artan, Chariz, Kadin, Lothar e Pimp voltam para Valkyr com teletransporte. O grupo recebe uma carta da Aleph também sobre como que eles fizeram praticamente impossível de ter reunido vários aliados para lutar contra os puristas e que está na hora deles matarem esse monstro chamado de exército como uma nação. E bem, após isso o grupo então vai para a campanha da Aliança do Reinado para encontrar os seus aliados e vários NPCs que eles conseguiram criar amizade ao longo desse arco, que estão se reunindo, né, para marchar suas tropas para invadir Ilden contra os puristas e fazer a batalha na região do Baixo Orc, que é uma região que fica entre Zakharov, Daeron e Ilden, né, entre os puristas. Chegando lá, o grupo Anji interage um pouquinho com alguns NPCs, assim, e já vão para a tenda do reinado para discutir os planos da batalha campal que irá acontecer. Assim que vai ter, o mensageiro avisa, né, que uma enviada do General Supremo veio até lá e quer falar com os líderes da aliança, né. E o grupo vai lá e encontra Lady Mieva Yudenak, acho que é assim que fala o nome dela. Ela, eu coloquei como que ela é prima do antigo rei de Yuden, né, que era o Miktov, e ela trouxe a carta de rendição do reinado, que para eles levarem os RD, né, tipo, dispersarem as tropas, recuarem e darem livre passagem para os puristas irem até Valkyr e não se envolverem nessa guerra. Obviamente que o grupo, né, o Barba assim, mano, pode ir embora, a gente jamais vai fazer isso. Obviamente os generais também não iam assinar nenhuma carta de rendição. O Nota perguntou assim, pô, tu que é parente do antigo rei, tu tinha direito ao trono, porque tu se tornou uma subordinada do General Supremo. E ela fala, o General Supremo tem a convicção necessária para esmagar ratos como vocês. E aí, o nosso, beleza, se a gente se rodar no campo de batalha, então, irei te esmagar como você acha que eu sou. E aí, então, o grupo conversa rapidamente com essa purista. Tem sim a opção de você matar ela, se você matar ela, o general vai ganhar um bônus, no caso, uma penalidade de -1, porque a baixa moral do grupo tá matando o mensageiro, né? Nunca mate o mensageiro. Então, o grupo manda ela embora e ela então vai embora falando, né, que é bom eles estarem prontos para pedir desculpa a todos os soldados que irão morrer nessa batalha. E nisso, o grupo então conversa para decidir a questão dos Ents, porque nessa batalha vão ser 2 combates em massas contra o Arsenal do Leste e o Arsenal primeiro, que é o do Von Krause. O do Leste era comandado pelo Lord General Vilkra Klisma, que no caso agora quem está no comando é o Coronel Drix Krenzi, que é um subordinado do Klinsmann. E quem vai enfrentar o Arsenal do Leste é decidido entre Befel e Namakal Zakharov, né, que os reinos que já ajudaram na Vitória 13, eles decidem quem vai enfrentar. E aí cada reino tem o seu general, que tem um modificador de teste de guerra, também tem uma habilidades que eles dão, e depois a questão do reino Baluarte, que é o que vai enfrentar o Arsenal primeiro, que aí tem desde dos 3 reinos, Namakal, Zakharov e Befeld, também tem Daeron e um Willa, que aí esses aí focam em enfrentar o Arsenal primeiro, verdade, do Von Krauser, e aí também tem as suas habilidades que são usadas ao longo dos combates em massa. E aí tem a questão do reino Coringa, que também tem uma outra habilidade, aí você escolhe qual que são a habilidade, e por último tem os reinos Valéricos, que estão lá mais pra questão de dar bônus de superioridade numérica. Os reinos, se você conseguir recrutar vários reinos, que não seja Svalas, Trebuk e Dohaerin, esses reinos dão um bônus de superioridade numérica, que é um bônus bem forte. Então, é que tome cuidado se você for deixar, porque senão ganha uns bônus absurdos no teste de guerra e vai facilitar bastante os combates em massa.
E como ficou? O grupo escolheu Bielefeld para ser o reino estandarte, só que eles sabiam que quem ia liderar Bielefeld seria o rei Cliar, e eles sabem que o rei tem um marcador de guerra muito menor que o Sir Alan Thorin. E quem ficou para liderar o reino Balot foi Namalkar, liderado pela rainha Zália. E eles deixaram o reino Coringa como Zakharov, para dar mais bônus de guerra se eles conseguirem causar dano nos eventos. E aí, Derry e Willa ficaram como reinos Valete. Svalas, Trebuk e Dorin só davam bônus de mais um. E também como eles salvaram o nome, tinha os Cavaleiros da Luz que davam bônus de mais dano de guerra dos generais aliados nos combates em massa. Então o grupo meio vários bônus com tudo isso. E aí, o grupo aproveitou e interagiu com os NPCs, já que também tava a Aleph, o Nova foi interagir com a Aleph, o Sátiro foi interagir com todos os NPCs, o Cavaleiro foi com o Sir Bernard e com a Niala, o Bárbaro também interagiu com os NPCs, também com o Ipion, tinha o Orgulho de Arthur também, depois de ter salvado eles lá em Zakharov, o Cavaleiro interagiu com eles, assim. E aí, com toda essa interação, né, tem uma mecânica. O general que eles escolhem, no caso o exército, né, que eles escolhem para lutar contra o Arsenal Leste, tem uma certa cena. E no caso foi Bielefeld, que aí eles são chamados assim na tenda do rei. Ele pede para eles orar para Calmir, assim, fazer um rito assim religioso, onde tem que ficar de jejum até o momento da batalha. O único que não faz isso é a Claire, porque tinha que fazer a missa, então ela acabou. E isso daria bônus para eles, né? No caso, Calmir tá abençoando eles. Que no caso a meditação dá mais 2 em força, destreza e constituição e RD5, como a magia física divina e de pedra. Além que ainda, no meio disso, o grupo todo presencia o rei Cliar sendo tomado por tremores e contorcendo no chão. Que no caso, ele teve uma visão profética com Calmir, que aí só aumenta os bônus de tropa motivada em 1. E ainda, como eles tinham treinamento de religião, eles também ajudaram a entender melhor isso e ter outra visão nos poucos instantes que faltavam para a batalha, que também deu mais um no bônus de guerra dos generais, porque ficaram ainda mais motivados, que achando que Calmir estão com eles. E aí, nisso, o nobre convence o rei Cliar a dar o posto de general para o Sir Alan, falando que, ó, o Sir Alan, ele tá muito mais bem preparado para tu liderar as tropas, e você é um rei, você tem que te proteger. E o negócio do Sir Alan, como Cavaleiro da Luz, é proteger o rei. Então, deixa o Sir Alan liderar. O nobre conseguiu convencer o Cliar aceitou. E com isso, então, deixaram o Sir Alan Thorgrim liderar os Cavaleiros da Ordem da Luz e o exército de Bielefeld contra o Arsenal Leste. Aí tem todo um discurso que é muito massa. Eu vou ler aqui, ó. O discurso dele é massa demais. Que é o seguinte: Cavaleiros! E toda alma que seja valente o bastante para sangrar ao nosso lado na parede de escudos, nós lutaremos até o fim. Este dia entrará para a história de Arthur, pois hoje vamos encarar a besta que é Ilden. Os covardes que conspiraram a nossa terra, assassinaram nossos irmãos e irmãs, e nos atacaram pelas costas como ladinos e plano adagas, pois saibam que não tem chance de nos vencer em uma luta de verdade, porque nos temem. Atacaremos decididos a massacrar nosso reino, pois enquanto estivermos vivos, respirando, não deixaremos triunfar, pois sabe que nós sempre bateremos de volta, que continuaremos lutando até o último de nós. Hoje vingaremos os bravos de Aramun, os caídos de Osfale. Vamos vingar cada escudeiro e cada pajé, cada odeão e cada fazendeiro. Vamos vingar cada povo que foi preso de sua perseguição hedionda e cada ser torturado. Eles arrojaram o ódio de Kim, mas nós o levaremos à justiça de Calmir. Hoje é um dia de guerra e sangue, um dia para cumprir nosso dever e estipar o mal da face de Arthur. Não será fácil, mas lutaremos até o fim. Por Calmir, pela rainha Imperatriz Shivara, por Bielefeld, hoje nos cavalgamos. Avante! Que discurso massa demais, tanto que o discurso dele é tão motivacional assim, que o grupo ganha um bônus de mais 4 de existência, como se fosse feita a sagrada do Sir Alan, até o fim da cena 3, que no caso é a batalha contra o Arsenal Leste e o Arsenal I. E aí, sim, existe o por Namalkar e por Zakharov, assim. Eu acho que os bônus mais interessantes estão em Bielefeld e Zakharov, porque ela pode ganhar mais um aprimoramento que não entra no limite de aprimoramentos lá de melhoria, né, com Zakharov. Mas, após tudo isso, está na hora da batalha contra o Arsenal do Leste. Antes, né, o rei Cliar também fala que deixaram Clegit e os apóstolos para ressuscitar os Lord K6 acabassem
sendo derrotados e mortos na batalha, porque sabe que aqueles estarem na batalha ajuda demais na motivação disso. E aí o grupo então parte para Bielefeld contra os puristas do Arsenal do Leste. Enquanto isso, o Reino Baluarte apenas aguarda para lutar contra o Arsenal primeiro. É uma batalha campal, assim, as tropas do Arsenal do Leste são mais móveis, assim, com ginetes, por exemplo, então fazem a sua tropa mais móvel, e quem está liderando é o Coronel Dirix Krenz. Ele tá no lugar do Klinsmann, então acaba sendo um combate de massa mais fácil, tanto que o grupo praticamente venceu o combate de massa sem ter sem o inimigo conseguir nenhum ponto de vitória, mas eles vão atrás, né, de enfrentar o general para ter o evento de enfrentar o general. E lá tá o Coronel Dirix Krenz com o Hardan Truzisk e o filho do general Luminar, o Fritz Kent Beaufort IV, além de alguns cavaleiros do Sangrento e também um assassino do Graf. E foi um combate demorado, mas fácil, porque, né, tipo, os caras fortes mesmo, que era o Klinsmann e o soldado invernal, o Ivan Zakharov, acho que é o nome, o Igor Zakharov, eles já tinham sido mortos, então, né, o combate foi bem mais tranquilo, assim. Era pro Bárbaro também se vingar do Harga, mais ou menos esse combate. A galera deu o Nobre humilhou bastante o Fritz, agarrou ele, derrubou ele, saiu correndo com ele, com o trebuchet pelo campo de batalha. Mas também tinha uma questão da Hilda, que no caso era o quê? A Hilda, como eu falei, ela foi capturada, né, pelos agentes do Graf, e eles deixaram para ela virar um monstro, no caso, um enorme Homem da Neve, um Yeti, que no caso, quando eles falavam uma palavra-chave, ela virava esse Yeti. Mas como o grupo sabia disso, eles colocaram o Mago de Obediência para não atacar o grupo, a menos que ela faça teste de vontade. E aí, realmente, né, o Hargan falou, pô, vocês esqueceram que a Graf vira monstro? Então, quando o Manjo de Tenebra cobre Arton, os monstros saem. E aí a Hilda virou um Yeti. E aí ficou com o combate, onde o grupo tinha que tentar, por exemplo, a clériga exorcizar o monstro dentro da Hilda, senão ia começar porque ela tava pela inteligência, e se chegasse a menos 5 de inteligência, a transformação era completa, era uma benção de Megalock, e contra o grupo tava lutando contra os puristas, assim. O combate, como eu falei, foi fácil, apesar que mais demorado, né, foi mais demorado, mas a clériga brilhou como sempre, deu vários debuffs nos inimigos e também exorcizou o espírito monstruoso da Hilda, salvando ela. E enquanto isso, o Nobre deu uma bela olhada no Fritz, assim, mas ele cometeu um grande de um erro. Ele levou o Fritz para perto do Bárbaro. O Fritz lançou a magia açoite flamejante. Ele passou no teste de concentração, já que estava agarrado. E ele açoitou o Bárbaros. E o Bárbaro já tinha tomado algumas porradas do Hargan. Ele também tinha, e com isso acabou ferindo o Bruce, o rei tirano empalhado construto dele. E o que aconteceu? Ele rolou os dados para os aliados e o Bruce, que já estava ferido, foi ferido novamente. E então, o Fritz taca o seu açoite flamejante, que enrola no pescoço do Bruce e o queima até o ponto que tem força suficiente para o decapitar. E Bruce morre. Nisso, o Bardo com ira vai lá e mata o Hargan com tamanha força e ódio, assim, cortando ele ao meio, assim, no caso assim, corta assim, tá? Não assim, é o aqui, ó. E o mata. O Coronel Drix, coitado, foi só espancado e morto. Os cavaleiros do Parçamento também. O Sátiro drenou a gente do gráfico do seu florete que dá sangramento. E eles acabaram vencendo o combate em massa com o Arsenal Leste fugindo, né? Deu aquela diferença de 5 pontos e aí o Arsenal Leste fugiu do combate em massa. Mas assim que acaba a batalha contra o Arsenal Leste, a batalha contra o primeiro já tinha começado, porque tudo isso era um plano do Von Krauser, tanto que até tinha habilidades para se usar. Que no caso, eles chegam atrasados no combate, né, contra o Arsenal primeiro, então a primeira rodada do combate já aconteceu. E o General Supremo já conseguiu 6 pontos de vitória, enquanto o Reino Baluarte na Malká não conseguiu nem um. E aí uma coisa que eu fiz também, eu coloquei que para vencer o combate em massa contra o Arsenal Leste, eu coloquei que tinha que ser 15 pontos ao invés de 10, e esse eu coloquei que tinha que ser 20 pontos. E eu também coloquei porque, falar a real, é muito fácil de perder esse combate em massa, com o grupo chegando, o General Supremo já com 5 ou mais pontos de vitória, e na próxima rodada ele conseguir mais um ponto ou outro, e o aliás do Renato tem que fugir porque, né, por causa da regra.
Então eu coloquei, pra poder ter um pouco mais de jogo, coloquei aqui, ó, pra fugir o herói tem que ter uma diferença de 10 pontos, porque é... E fora que eu coloquei a regra pra ser 20, porque se fosse 10, cara, tem como, se o grupo não, se o mestre não permitir que o grupo consiga salvar todos os reinos, assim, tem como o Von Krauser vencer o combate em massa na segunda rodada, porque ele pega 10 pontos e dizima a Aliança do Reinado, tá? Então, minha dica, coloque 20 pontos e se você quiser que o grupo chegue na tela de comando do Von Krauser, coloque que tem que ser de 10 pontos ao invés de 5 para o exército fugir, tá? Porque é muito fácil perder esse combate em massa. Eu não sei como, usando a regra como que tá no livro, a galera consegue chegar na tela do Von Krauser sem eles perderem o combate em massa ou a Aliança do Reinado fugir por causa da diferença de 5 pontos, porque os bons do Von Krauser são muito altos, ele tem habilidades, né? Tanto que ele tem a habilidade de fazer o general aliado rolar 2 dados no teste de guerra e pegar o pior, e ele pode fazer isso 2 vezes, então logo na primeira rodada você vai fazer isso, né? E com o general supremo sempre rolando 2 dados e pegando o melhor. Fora que na partir da segunda rodada ele ganha um bônus mais 2, depois na terceira e quarta já é um bônus mais 5, ele consegue dar penalidade menos 5 pro general aliado se ele conseguir um ponto de vitória, então tem tudo isso. E aí, fora que as tropas do Von Krauser, aqui no meu grupo foi muito sortudo, não caiu nenhum defender contra as tropas do Von Krauser, assim. No caso, caiu uma vez, só que eu tirei 2-1, que era a companhia de soldados blindados, assim, caiu 2-1, então... então, eu fui muito azarado, mas se cair aquelas artilharias, ou o soldado mecânico mágico, ou os guerreiros de salão, nossa, é muito fácil do grupo morrer contra eles, tá? Se cair um defender, por exemplo, é muito fácil, porque os bichos são cabulosos, assim. Então, o grupo sabia que tinha que ir para a do Von Krauser, aí não é porque é causa do mapa do Von Krauser, né, que é o que chama Tábulos Militares, que dá um bônus no teste de guerra do Von Krauser, então eles tinham que ir pra lá. Então o grupo saiu correndo pra ir na tenda do Von Krauser, né, pra enfrentar o Von Krauser e vencer, porque sabiam que se fosse por teste de guerra, eles até conseguiram uns 3 pontos de vitória, assim, usando bônus de ganhar mais 5 no teste de guerra do general, só que depois o Von Krauser conseguiu virar e conseguiu já 14 pontos de vitória na próxima rodada, na terceira rodada. E tem uma mecânica, se o grupo chegar atrás dos inimigos, eles podem fazer um teste de guerra para tentar encontrar a tenda do Von Krauser. E o nobre passou, eles vão para a tenda de comando. E sim, se eu dei a oportunidade do nobre poder liderar a batalha contra o Von Krauser teria mais habilidades para usar contra o nobre, né? Para dar um desafio maior, porque... Como eu falei, né? A rede de combate de massa, ela pressupõe que esse NPC que tá liderando o exército. Porque se for para o jogador, é muito fácil vencer uma parte do combate de massa. Porque o jogador consegue muito mais bônus, o personagem jogador consegue muito mais bônus do que o general NPC. Uma pena que algumas tropas que tem no arsenal primeiro não tem a ficha, como os guerreiros flamejantes, que usam machado de fogo, os lanceiros vulcânicos, que tem uma lança de fogo, e também os soldados mecanomágicos, que são Space Marines! Sim, os puristas têm Space Marines e não temos ficha deles. E eu sei que eles são em D13, porque lá nos encartes que tem no finalzinho do livro, se você tiver o PDF, ele tá dizendo que eles são em D13. E é uma pena, cara. Porra, nossa, eu queria muito colocar para meus jogadores, enfrentarem um Space Marine purista e descerem o cacete, cara. E é uma pena que não tem ficha deles. Por quê? Mas o grupo chega na tela de comando e eles percebem que lá é um semiplano. Sim, aquela magia de quinto ciclo que é um semiplano que na teoria dá pra dissipar, né? Minha dica, tá? Não permita o grupo dissipar a tela de comando, já que é um semiplano. E é uma magia de quinto ciclo que não tem como dissipar ela, nem destruí-la, porque é um semiplano, né? Então, essa é a minha dica, tá? Coloque isso, porque na teoria dá pra dissipar ela, né? Porque é um semiplano. E no nível 16, é tranquilo dissipar magias de inimigo, tá? É bem fácil do seu conjurador, tanto arcano quanto divino, tem uns bônus bem altos de misticismo ou religião, dependendo de qual magia ele usa, tá? É bem fácil. Mas, nisso, a gente comando, como eu falei, é um semiplano, e lá eles viram que tinha 3 caminhos. Um corredor à direita, escadaria para baixo e passagem à frente. Nisso o grupo então foi para o corredor à direita. Lá eles encontraram dormitórios, depósitos, dispensas e também uma cozinha, onde tinha cozinheiros puristas fazendo a comida para os oficiais puristas, assim, e goblins também. O cavaleiro e o nobre chegaram lá, serião, perguntaram se eles eram prisioneiros ou não, e falaram assim, não, a gente tá fazendo isso pela glória do general supremo, pô, a gente tá cozinhando pra eles. E aí o cavaleiro falou assim, beleza, eu ataco esse cozinheiro, né, tanto que eles até enganaram eles, falando que eles eram oficiais assim, né, tipo, aliados dos puristas, eles caíram na enganação, né, os cozinheiros. E aí o cavaleiro viu que eles eram puristas, maltratavam os goblins também, que eram os escravos deles. E o cavaleiro falou assim, beleza, eu
eu ataco ele. Aí eu falei assim, beleza, como você mata ele? Oxe, como assim? Aí eu falei assim, pô, gente, o cara é um cozinheiro por isso, tá achando que o cara vai ser em D15, cara? É um cozinheiro, imagina, chefe de cozinha por isso, o primeiro desafio. Em vez da T de comando Von Krauser, sou seu madrinho comando, não, é as 12 caras do Cavaleiro Zodíaco, onde cada desafio é um purista. Não vou mentir que eu pensei nessa ideia, tá? Eu pensei, mas eu não quis usar porque eu tava com preguiça de fazer essa parte, mas eu não vou mentir, eu pensei em fazer assim, primeiro desafio, enfrentar o cozinheiro por isso, depois no segundo, um arqueiro, aí depois no terceiro, um bárbaro, no quarto, um clérigo, um quinto, um nobre, sabe? Cada um sendo desafio pros personagens dos heróis, pra cada um ser um desafio pros heróis de card, assim. Eu pensei, tá? Mas eu não quis fazer por preguiça. E aí, eles libertam os goblins, assim, matam os cozinheiros, e os goblins falam, ó, eles falam, ó, que a passagem da frente vai levar para uma capela pureza divina, e depois vai ter um corredor que é protegido por um soldado purista de armadura completa, e aí é o gabinete do Von Krauser. E abaixo tem a prisão. E aí o grupo decide ir pra prisão, principalmente porque eu queria muito pra dungeon, e aí acabaram com o do NPC 500 pra dungeon, e eles foram pra prisão. Na prisão, eu adicionei um combate a mais, né, no caso, lá, quem tá vigiando a prisão é um Cavaleiro do Par Sangrento e um dançante de guerra, que eu vou falar. Guerra Artoniana no Arco 2, eles gostam muito de subestimar os personagens dos jogadores, porque são uns combates muito fáceis. Tem muito combate fácil. E aí eu coloquei mais um Cavaleiro do Par Sangrento. Ainda assim foi fácil, era pra ser fácil mesmo. Mas tinha uma questão de de um limo maligno, literalmente pura maldade em forma física que causa perda de vida e personagens bondosos ou que sejam devotos de uma divindade que canaliza energia positiva. Aí eu fiquei em uma dúvida se isso afetaria a clériga ou não, porque o Ina canaliza as duas tipos de energia. Aí eu considerei que sim, então todo mundo do grupo era afetado. E aí, denúncia, o meu nobre me manda depois de uma sessão que eu falei dessa dúvida, assim, assim, acho que o único que deveria ser afetado seria o Sarko, que é o único bondoso. Aí eu paro e penso, os caras dando comida para refugiado, reconstruindo um reino, ajudando pessoas que eles nunca conheceram, assim, ficaram tipo 2 dias e conheceram uma pessoa e ajudaram ela, doando dinheiro pra caridade, assim. Não, vocês não são do bem, não, né? Não são os heróis de caixa, né? O nome heróis de caixa é só enfeite, é só aventureiros de caixa, né? Não é heróis. Pronto, denúncia feita. E eles viram que lá também tinha prisioneiros. Alguns soldados de Befeld e um clérigo de Calmir. Eles libertam eles. O clérigo cura um pouquinho de vida dele, porque o grupo tava bastante full, né? Porque a missa é muito roubada. E eles pegam as armas dos polícias e voltam pro campo de batalha. E aí, o grupo então vai pra Capela da Pureza Divina. Uma coisa, né? Tanto na cozinha tinha um vinho elfo, que se quem bebesse tomava o efeito de heroísmo. Ainda bem que eles nem quiseram analisar a comida. E na Capela da Pureza Divina, eles veem, né, uma estátua com Valkyria segurando as almas de Kim, e Kim logo atrás dela como um guarda-costas, pedir, né, um teste de vontade para os devotos de Valkyria e os devotos de Kim não ficarem louco de raiva com isso, pela questão, né, de deturpar Valkyria e Kim. Todo mundo passou, mas com isso passando eles também ganharam uns bônus também. No caso, eles ganharam 2d8 PVs e 2d4 PMs temporário. Ainda bem que eles também nem fizeram um teste de investigação percepção, porque lá também teria frascos para poções que contêm a magia, arma mágica, dá mais 2 de ataque e dano. Ainda bem que nem sequer olharam isso. Fora que já tinha um monte de poção, que o rei que lhe deu um monte de poção para o grupo, né? Que eles já deviam ter usado na hora. Se pegar a poção, já tome-lhe! Poção que durava pelo menos um dia. Mas acho que não é todas as poções que duram um dia, que são fortes mesmo. E aí, eu coloquei um combate a mais, que depois da questão da capela, tinha a questão do Lothar, que só aconteceu na Vida do Macaco, que fazia falar também, porque eu achei muito massa, tá? Que no caso, o Lothar falou assim, só um momento, deixa eu dar uma oração, um momento, vou fazer uma rápida oração, e aí ele falou, né, a seguinte frase, é muito boa, tá? Eu sei que você é melhor do que isso, deusa. Sei que está sendo manipulada por eles. Se for realmente a deusa da ambição, então eu irá tirar suas bênçãos desses homens, porque não existe mais nada mais covarde e menos ambicioso do que querer acabar com tudo. E se não quiser fazer isso, vá pro inferno! É muito massa. O cavaleiro aplaudiu assim, isso, Lothar, isso! Aí o nobre também fez isso também, né? Falou um pouco, obviamente, não desse jeito, mas também falou pra Valkyria ajudar eles e tirar os poderes por isso, que é engraçado, porque Purista não tem poder de Valkyria. Eu não lembro de uma ficha de Purista que tenha poder de Valkyria. Todos eles são de Kim ou Arsenal. E aí,
No corredor eu coloquei um combate a mais, que era contra vários golems de ferro e um golem superior de ferro, que esses bichos são fortes. E aí eu coloquei só como um soldado puro, mas no caso era um golem superior, que dava muito dano de veneno, fora a gosma maligna caindo neles. O grupo venceu esse combate, foi um combate um pouco mais tenso assim, mas eles conseguiram vencer. E aí, eles então adentram o gabinete do Von Krauser. Bem, adentrando então a sala do Von Krauser, tem uma cena muito massa. Eu vou falar como que ela... No caso, né, um dos oficiais civis da edição de vocês, um homem de cabelos pretos e curtos, brilhantes, olhos azuis, claros e armadura de prata reluzente. Ele arregala os olhos, grita, aventureiros! E saca a espada. Mas ele é interrompido por uma voz que vem do fundo da sala. As pessoas abrem caminho e vocês veem uma mesa grande, de madeira negra e lustrosa, repleta de maquetes e pergaminhos abertos. De pé atrás dela, um homem que vocês já viram antes. E ele diz, não quaisquer aventureiros, os mesmos que estavam com Lady Shivara quando a capturei. É o General Supremo, cabelos grisalhos, rosto marcado pela idade, mas apesar disso, postura firme. E ele fala para os subordinados, sua voz dominando o ambiente. A presença deles aqui é o primeiro evento que eu não havia antecipado nos últimos 2 anos. Então olha para vocês. Mas não se elogeiem. Se não previ sua presença, é pelo simples fato que é irrelevante. Vocês são insetos e, como tal, deviam ser esmagados para manter meu gabinete limpo. Afinal, higiene de suma importância para um exército, mas há assuntos mais prementes. Essa batalha está próxima do fim e já estou pensando em meu próximo passo, marchar sobre Derion. Não tenho interesse de massacrar a população civil, portanto, sente-se e vamos discutir os termos da rendição do reino capital. Obviamente que o grupo não ia se render, tanto que ele até fala apontando para o Sátiro, né? Exceto por você, pois sua presença me oportuna. Que aí ele dá um tiro. No caso, se tiver o Kadin é o NPC, ele que sofre ataque morrendo com um tiro na cabeça da pistola do tambor do Von Krauser. E aí começa o combate. Que eu vou falar agora a minha opinião sobre essa parte. A vida do Von Krauser é bem interessante. Realmente, tem uma habilidade bem legal, o jogador campo de força, a ordem questionável. É bem legal, assim, a ficha do Von Krauser, algumas habilidades. Mas ela é muito fraca para uma criatura de 19. Tipo, exemplo, pega a ficha de um Kraken. É muito mais sinistro enfrentar um Kraken do que o Von Krauser. E olha que os dois são do mesmo ND e são criaturas solo. Então, tudo bem, até tem, né, nesse combate campeões de guerra, companhias blindadas de elite e dançando de guerra veterano. E esse combate, ainda pro meu grupo que é bastante combeiro, assim, cara, o Sátiro ele matava os inimigos, esgotando eles de tanto fazer o florete dele matar os caras de sangramento. O Bárbaro tinha esquecido da coisa, e o Bárbaro falou que depois do final da campanha, que já acabou a Guerra Artoniana, ele falou que ele esquecia que podia dar frenesi também nas outras ações que ele podia fazer com velocidade, ou com almejar impossível da Valkyrie também. Ele esqueceu disso. Então, tipo assim, o Bárbaro dá um dano desgraçado. O Nobre Cartocano também dá um baita dano, que ele gasta bastante PP, mas assim, dá um dano muito sinistro. Tanto trava o Roll20, tá? O Nobre consegue travar o Roll20, eu nem sei como isso é possível. E a Claire consegue CDs quase impossíveis dos inimigos passar. Então, o meu grupo era de combo. Então, eu mudei. Eu coloquei Bispo da Guerra ao invés do Capelão. Compatibilidade mantive. Dançando de Guerra também mantive. E eu adicionei um Soldado Superior. O que é um Soldado Superior? Ele é tipo o Capitão América. Isso mesmo, ele é um super soldado purista que luta só com as mãos, sem armadura, apenas com manoplas de adamante que dá muito dano. Eu também dei uma exagerada. Eu dei uma exagerada, não vou mentir. Coloquei arcanos de guerra. Não devia, acho que eu devia só. E também uns guardas-costas do Von Krauser. Junto com o Capitão Baluarte. Eu só devia ter colocado os Bispo, Companhia, Dançarino, Soldado Superior e um Capitão Baluarte. O resto eu acho que eu exagerei, coloquei muito mais inimigos, eu exagerei. Eu acho que só isso dá pra fazer um combate interessante com grande risco de perder, porque o objetivo disso aqui é pra ser a luta mais difícil da campanha, e é afim você perder. Só que para um grupo combeiro é muito fácil de vencer, tá? No meu grupo, o Sátiro, a Clériga, o Nobre e o Bárbaro conseguem matar o Von Krauser solo. Se eles só ignorarem os inimigos, eles conseguem, assim. Eles conseguem tranquilo matar o Von Krauser como tá. Só ia dar merda mesmo se eles matarem no sangue de guerra. Que aí, realmente, no sangue de guerra não velocidade pra todo mundo. Aí ferrou, né? Então eu acabei mudando a ficha do Von Krauser, assim, tanto que até tinha uma espada mágica artefato que foi criada com sacrifício de 1000 não-humanos, que essa arma também foi descartada, porque nem sequer sacou essa arma. E foi um combate muito difícil. E olha que eu rolei 1 na iniciativa do Von Krauser. E até adicionei a mecânica de chefão final, né, lá do Rei da Arena. Eu recomendo adicionarem, tá, essa mecânica na ficha do Von Krauser.
Eu também recomendo deixar o Von Kraus com imunidade, ele não tem nenhuma imunidade, só tem resistência à magia. Eu recomendo vocês adicionarem o plano de contingência dele, fazer ele só passar em um teste e colocar a recarga padrão. E fazer o Von Kraus já ter maior que a morte, porque ele não tem maior que a morte bizarro. Também colocar que ele é imune a efeitos mental, movimento e metamorfose. E aí, como o Von Kraus é o estrategista supremo, se o grupo tem certas habilidades que usam muito, fazer isso tornar imune, por exemplo. Em questão de crítico, coloca que ele tem fortificação 50%. Deixa ele imune a crítico na batalha final, tá? Coloca que ele tem fortificação, que a armadura dele dá fortificação 50%. Que aí dá a chance do grupo poder, pelo menos, quebrar a armadura dele. E também coloca aquele item mágico do Medalhão da Arena, que se ele cair a 0 ponto de vida, ele recupera 100. Se o grupo conseguir, né? Vai ter essa desgraceira. E aí, foi um combate que não tinha como o grupo vencer. Então, o que aconteceu? O Nobre viu que eram muitos inimigos e ele correu direto para a mesa do Von Kraus junto com o Trebuchet, pegou o mapa e fugiu do combate. O Cavaleiro não queria fugir do combate de forma nenhuma, mesmo ele não queria fugir de forma nenhuma do combate por ser Devod King, né? Aí, inclusive, no meio da aventura, ele viu o Devod Nimb, porque Nimb apareceu pra ele, no caso, com uma forma do E6, e falou um monte de coisa pra ele, deu uma máscara pra ele poder ver o som de Nimb, que no caso era que é o Di, e né, pro combate ele ganhava umas habilidades, ele não fez isso, ainda bem. E nisso o grupo então pegou o mapa do Von Kraus, né, o mapa tático do Von Kraus que mostra o campo de batalha, que é o tal dos militares, é um artefato mágico muito ruim, inclusive, porque só dá tipo mais 5 em teste de guerra. O artefato do Whipple dá mais 5 em 3 perícias, enquanto o do Von Kraus dá mais 5 em uma perícia. E nisso eles pegaram e fugiram do combate, mas o Cavaleiro não queria, então tinha que convencer o Cavaleiro a fugir do combate. E quando o Bárbaro ia fugir, a Companhia Blindada tem ataque de oportunidade. No caso, ele tem um ataque, quando alguém deixa a área de ameaça deles, eles podem dar um ataque. Se o ataque acertar, a pessoa fica imobilizada e o Bárbaro ficou imobilizado. E então, nisso ele tomou muito dano. Tanto que o grupo teve que. A clériga de um cavaleiro teve que voltar para pegar ele e fugir. E eles fugiram da tenda do comando, mas com o mapa do Von Krauser. E quando eles saíram, o Von Krauser venceu a batalha de massa, fazendo a Aliança do Reinado ser derrotada e eles têm que fugir. E aí, como tem que fugir, tem um evento de defender contra 2. E na fuga foi Companhia Blindada. E a Companhia Blindada matou o Bárbaro. E eles fugiram com o Bárbaro morto. Mas, como falei, tinha os Clérigos de Chatos. O Clérigo de Chatos voltou e ressuscitou o Bárbaro. Mas com essa derrota bem amarga, assim. O grupo se sentiu bem derrotado, até bastante frustrado. Eu consigo entender perfeitamente a frustração. Mas quando tudo acabou, assim, a derrota, assim, com os príncipes agora indo marchar para Derion, aparece Arefarim e seu aprendiz, Adonius. Olha só, lembrei lá da Vitória Nova? Eles voltaram. E bem, ele aparece, fala que conseguiu encontrá-los e fala: que bom que estão vivos, preciso conversar com vocês. Eu descobri que a Imperatriz não está morta. Mais do que isso, descobri onde ela está. Precisamos resgatá-la, pois ela é a única capaz, né, peso do reinado para acabar com essa guerra. Mas não será fácil, pois Shivar foi enviada para o mundo divino. Que no caso foi chacina ou sombria, né? Depende muito do ritual do Horta, que isso acho meio estranho. Que no caso, o grupo queria fazer o Cândido, coloquei para a chacina, mas vai por mim. A de sombria é muito mais legal, apesar de ser mais difícil. E com isso, o grupo termina a vitória 16, a Batalha de Orv, com a derrota desse reinado contra os polícias e começando o arco 3 e o último, em busca da Rainha Imperatriz. E também, o Em busca da Imperatriz começa a aventura 17, que é Ecos do Passado. A aventura muito legal. Foi bastante combate, uma aventura quase toda de combate. Eu recomendo deixar, né, uma cena, a cena deles planejando qual vai ser o reino que vai liderar qual batalha, né, contra tal exército polícia. Eu recomendo deixar um tempo para a interagir com os NPCs antes de só ser batalha atrás de batalha, batalha, batalha. Mas, bem, com a derrota da Aliança do Reinado, agora a única chance eles têm de vencer os polícias é resgatando a Rainha Imperatriz Shivar. Sim, existe um final do grupo vencer essa batalha em massa e aí tem um final secreto. Eu vou falar isso na aventura 20 sobre esse final secreto, mas tem. Não vou mentir, é bem fácil se você mestre tá mesmo com um grupo mais combeiro e usar como que tá as coisas, é bem de boa, tá? Pegar o final secreto. A menos que você faça as mudanças que eu falei da batalha em massa contra o Arsenal primeiro, porque aí realmente tem chance do Von Kraus só vencer a batalha se o grupo chegar nele e aí seguir a aventura como é pra ser seguida e seguir o cânone, que é
é a derrota, mas tem um final secreto que é barato se vocês vencerem a batalha contra o Von Krauser. Mas bem, é isso, rapaziada. Comente aí, como foi sua aventura 16? Vocês mudaram o nome do Von Krauser? Eu mudei, adicionei várias coisas na ficha dele, deixei ele muito mais forte. E uma ficha mais digna pra um bicho de D19, assim. Você mudou a ficha dele? Sim ou não? Como foi a aventura 16? Qual foi o reino estandarte, o reino baluarte e o reino coringa? Como foi o combate em massa, a diferença de pontos de vitória? Se deu bom, se deu ruim? Vão conseguir fazer o final secreto do seu grupo? Comente aí e até o próximo vídeo. Então, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva o canal. Quem não é inscrito, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva se gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!